cérebro é uma das grandes maravilhas que a natureza já produziu. O nível de complexidade, de funções, de operações que o cérebro é capaz de fazer é algo que cada vez mais que eu estudo, cada vez mais que eu me aprofundo, eu me admiro e me apaixono cada vez mais. Bom, eu sou estudante de biologia. No primeiro período, eu tô no terceiro, eu tive uma matéria de anatomia, onde eu tive contato com o cérebro de verdade, de um cadáver, onde eu pude estudar o cérebro, o sistema nervoso, as operações que o cérebro é capaz de fazer e cara, eu me apaixonei pela essa complexidade que é o cérebro. Sem dúvida, é uma das grandes obras da natureza. E nesse vídeo específico eu vou falar do cérebro, vou falar de 3 pontos específicos: o córtex pré-frontal, o cerebelo e a neuroplasticidade. Que a neuroplasticidade, cara, é algo que você deve aprender porque você vai melhorar a sua vida cada vez mais se você souber da neuroplasticidade. Então, bora pro vídeo. Córtex pré-frontal é como se fosse a torre de comando do cérebro. Várias funções importantes são realizadas pelo córtex pré-frontal, como controle executivo, então a atenção, raciocínio, planejamento, etc. Tudo isso é planejado pelo córtex pré-frontal. Ele é a região que é a tomada de decisão. E olha só que louco, ele é a última região do cérebro a se desenvolver. Demora ali mais ou menos até os 25 anos. Essa média para as mulheres é menor, para os homens é maior. Então acho que para as mulheres é 23, não sei exatamente, mas é por aí. E olha só que louco, ela é a última região do cérebro a se desenvolver. Ou seja, neurobiologicamente falando, a adolescência vai até mais ou menos 25 anos, que é quando essa região ela termina de ser finalizada, termina de se desenvolver. Tanto é que por isso que a gente fala que adolescente é burro. Por quê? Porque o córtex pré-frontal, como eu já disse, ele é responsável por várias funções. Ele é a torre de comando do nosso cérebro, do nosso corpo. Ou seja, se ele é a última região a se desenvolver e ele vai até os 25 anos, onde ele finaliza todo o seu desenvolvimento, na adolescência ele não está totalmente desenvolvido. Por isso que o adolescente ele é mais burro no sentido de tomar decisões erradas, fazer besteira, cometer loucuras. E loucuras aqui eu posso abrir um leque infinito. Por quê? Porque quando a gente fala de loucuras, geralmente a gente fala só de, saiu pra beber, pra festa, bateu o carro. Isso é loucura, mas existe outros tipos de loucura. Por exemplo, eu saí da minha cidade, São Sebastião, que eu demoro quase 12 horas para chegar até aqui, porque não direto, porque demora ali, tem que esperar um ônibus, parar na rodoviária, então demora muito para uma cidade aqui em Lavras fazer faculdade, uma cidade pequena, que eu não conhecia ninguém, eu não tinha parente, nenhum familiar meu morava aqui, e eu não conhecia ninguém e eu vim na cara e na coragem. Isso é loucura, porque poderia dar muito errado isso, mas acabou dando certo, tá dando certo. Então isso é loucura. Quando a gente é adolescente, a gente não mensura isso, a gente não para analisar. Por quê? Porque essa região ainda não está totalmente desenvolvida. Por isso que a gente comete muitas falhas, por isso que a gente tem que cometer falhas, por isso que adolescente tem que ser burro, isso é natural. Então aqueles adolescentes de filme que é inteligente, que sei lá o que, calma. Ali não é a realidade. Adolescente é pra ser burro. A gente viveu pouco. Eu tenho agora 22 anos. Cara, minha vida só tá começando. Eu não tenho um livro da verdade absoluta, porque não é pra mim ter. Eu não tenho vivências para isso. Por isso é pra mim ter ali um conhecimento prévio sobre a vida. É pra mim ter um rumo, mas não pra mim saber tudo. Porque ninguém sabe tudo, ainda mais um jovem. Então o córtex pré-frontal ele é extremamente importante por causa disso. Cara, então a atenção, como eu falei, o raciocínio, o planejamento, tudo é feito nessa região. Então ela tem uma importância muito grande. Essa é a região que diferencia nós dos outros mamíferos, por exemplo. Mas olha só que louco. A gente tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro. E sabe qual é a região que mais tem neurônios? Não é o córtex pré-frontal, é o cerebelo. 80% dos neurônios cerebrais estão localizados no cerebelo. Ou seja, essa região é extremamente importante. Você tem noção que 80% dos neurônios cerebrais estão localizados ali? Então, essa região ela tem que ter uma importância muito grande. E elas têm algumas funções principais, que são a manutenção do equilíbrio e postura, o controle do tônus muscular, o controle motor, a aprendizagem motora. Então, o cerebelo ele tem funções motoras muito grandes, mas olha só, ele também tem funções
cognitivas, ou seja, o cérebro, o cerebelo, ele não está envolvido apenas em funções motoras, de pegar uma garrafa, de andar, não, em funções cognitivas também. Isso porque ele se relaciona com o córtex pré-frontal. Então, o reconhecimento de figuras complexas, ele resolve mentalmente operações aritméticas, resolve quebra-cabeças, associa palavras a verbos. Ele também está ligado no processamento de linguagem, na atenção, ele está envolvido em muitas coisas do nosso cérebro. E o mais louco é que se você pegar a imagem do cerebelo, cada região específica, ela vai ser responsável ali por algo específico. Então não é que o cerebelo, toda aquela região vai ser responsável por uma operação específica, mas cada região, cada fragmento é responsável por uma função específica. E isso, cara, isso é lindo, isso tem uma beleza que é indescritível, porque cada região específica é responsável por algo específico e tudo se liga para que a gente tenha operações cada vez mais sofisticadas, cada vez mais coesas, cada vez mais redondas. Isso tem uma beleza que é indescritível porque, cara, olha como a natureza é algo belo, olha como as dinâmicas da vida transformaram, como a evolução chegou nesse ponto, como a gente conseguiu chegar nesse ponto onde regiões específicas são responsáveis por operações específicas e a junção dessas operações torna nós, seres humanos, um animal com um comportamento extremamente complexo. E para adentrar cada vez mais nessa complexidade, eu vou falar agora da neuroplasticidade. Isso aqui vai mudar a sua vida. Se você entender isso, se você aplicar isso na sua vida, sem dúvida você vai mudar a sua vida. Vamos supor que você quer começar a fazer um esporte, vôlei. Quer começar a jogar vôlei. Só que você nunca jogou vôlei na sua vida. Então, quando você for jogar lá, você vai ser, não vai conseguir ali operar. Talvez você até consiga ter noção, porque você deve ter visto jogos, mas você não vai conseguir performar com excelência. Mas se você pegar a cada dia, treinar ali 2 horas, em 1 ano, cara, você vai estar monstro. Por quê? Porque seu cérebro foi aprendendo. Isso por causa da neuroplasticidade. Porque nosso cérebro, ele é plástico, é como se ele fosse essa garrafa aqui, ó, que eu aperto, aí depois ele volta. Ele se molda, ó. Se eu apertar aqui, ele molda. Se eu apertar aqui, ó, ele vai se moldando. E nosso cérebro, ele se molda. Ou seja, se você pegar a sua imagem do seu cérebro, no início ali onde você começou a treinar vôlei, e no final de 1 ano, você ia ver que seu cérebro, ele se transformou. Você conseguiu se tornar melhor naquilo. E isso é algo lindo. Isso demonstra que a gente consegue aprender, consegue melhorar e nosso cérebro, ele acompanha essa melhora, ele se modifica, ele não é fixo. Então se você pegar a imagem de um cérebro, nunca vai ser única, nunca vai ser a mesma, quer dizer, porque cada cérebro, ele é diferente em processos diferentes, então não existe uma fixidez do cérebro. Quando você vai aprendendo as coisas, essas coisas elas vão adentrando ali na sua mente, no seu cérebro, e o cérebro ele vai se modificando, ele vai melhorando naquilo. Por isso é muito importante a gente nutrir bons hábitos. Por quê? Porque nutrindo bons hábitos a gente consegue melhorar nosso cérebro e consegue se tornar melhor. A gente consegue melhorar, a gente consegue ter um pensamento crítico, a gente consegue se tornar mais inteligente, a gente consegue se tornar um melhor profissional. Então, olha só que louco. Se você acha que você não é bom em uma coisa, relaxe. Comece a praticar, que com o tempo o seu cérebro ele vai acompanhar esse processo, ele vai se modificar e você vai se tornar melhor naquilo. E isso é a neuroplasticidade. Se você pegar agora meu primeiro vídeo que eu postei aqui, que se eu não me engano leva o título de Por que Nós Choramos, minha comunicação é totalmente diferente, eu fico todo travadão, eu não consigo ter essa movimentação. Agora eu tô melhorando, eu não tô no nível perfeito, mas eu tô melhorando, eu melhorei, eu consigo me comunicar mais, eu não preciso me prender a certas palavras, porque as palavras elas começam a sair, eu não preciso de um roteiro totalmente fixo. Isso eu fui melhorando com o tempo, eu fui aprendendo, eu fui estudando, eu fui vendo métodos, eu fui vendo vídeos, eu fui crescendo e meu cérebro ele se modificou por neuroplasticidade. Isso significa que a gente consegue melhorar em tudo aquilo que a gente faz. Claro que a neuroplasticidade ela é mais rápida ali quando você está na infância. Como eu disse, o cérebro, o córtex pré-frontal, por exemplo, que ele é responsável por várias funções, como eu já disse aqui, ele é a última região do cérebro a se desenvolver. E a neuroplasticidade, ela é mais, como que eu digo, pode ser, mais exponencial na infância. Então, se você colocar seu filho para aprender inglês com
10 anos, ele vai ter uma maior facilidade do que uma pessoa de 40. Isso não quer dizer que é impossível uma pessoa de 40 aprender inglês ou aprender alguma tarefa complexa. Mas é mais fácil para uma criança, é mais fácil para um jovem, porque essa neuroplasticidade ela é mais rápida, mais dinâmica no início da vida do que no final. Mas no final ela também se modifica. Não com a mesma velocidade, mas se modifica. Então não se limite. Se você tem mais de 40 anos, mais de 30 anos, não se limite, porque o nosso cérebro é algo muito complexo, é algo muito dinâmico. Sem dúvida nenhuma, é uma das grandes maravilhas desse mundo. Tanto é que eu atualmente estou pretendendo seguir a carreira acadêmica e estudar anatomia comparada, anatomia animal comparada, e comparar, por exemplo, o cérebro dos mamíferos, fazer um estudo gigante sobre o cérebro das baleias, dos primatas, de todos os mamíferos, para ver a diferença, para ver o que tem de comum, para ver por que um animal se comporta daquele comportamento, age daquela forma, por que eu ajo dessa forma, e conseguir ter um estudo geral. Talvez essa seja a área que eu quero seguir. Isso porque, cara, o cérebro, sem dúvida, como eu disse, é uma das grandes maravilhas que a natureza nos proporcionou. Então, se você quer ver se seu cérebro está bem, se você quer melhorar seu cérebro, sei lá, se inscreve no canal, porque todos os dias tem vídeos, seja longos ou curtos, aqui no YouTube, nas minhas outras mídias sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram. Eu também produzo vídeos de biologia lá, então me acompanha. Então se inscreve no canal, deixa seu like, deixa um comentário, uma sugestão de vídeo, uma sugestão de melhora, de tema, de sei lá o que. Deixa seu comentário, porque é muito importante pra mim. Aproveita e me segue nas outras mídias sociais, porque lá eu também posto vídeo diariamente sobre biologia. Então se você quiser melhorar seu conhecimento sobre o mundo no qual você vive, sobre biologia, é só se inscrever no canal e fazer tudo que eu pedi aí, que eu já tô até sendo prolixo. Então eu conto totalmente com o seu apoio. Até a próxima. Tchau, tchau.